Olá pessoal, uma vez mais obrigado por ter a oportunidade de conversarmos aqui enquanto a gente faz as rotinas diárias, deixar em segundo plano o vídeo ou então assistir quando a mensagem é passada e tem alguma similaridade com o que a gente imagina, porque é o que a gente faz, né? Eu também faço quando eu vejo meus produtores de conteúdo preferido, né? Às vezes a gente deixa ali no cantinho e às vezes para prestar atenção quando a mensagem é compartilhada praticamente sem nenhum tipo de observação. A concordância é praticamente total, né? Tomara que, pelo menos em alguns de vocês, a gente consiga esse objetivo aí, né? Eu vou, hoje, é dia 11, é uma segunda-feira, vou fazer uma gravação de algumas outras demandas que eu tenho aqui também, um compromisso com alguns colegas e compartilhar um pouco da nossa experiência nesse nosso canal, em virtude da correria e da extrema demanda que a gente vai ter nessa semana. Então, a roupa é a mesma, porque os vídeos estão sendo gravados oportunamente em sequência. Mas isso não vai ser uma dinâmica. Prometo que na primeira oportunidade possível, a gente vai fazer um intercalamento dos vídeos que serão gravados oportunamente e tematicamente para que a gente não perca o objeto. Quero fazer vídeos datados para que a discussão seja bastante exauriente sem correr o risco de eventualmente falar em momentos que o calor e o fervor já tenha passado, né? E esse é o motivo da mensagem, da thumb e de tudo que estiver envolvido com o vídeo que nós estamos gravando agora, né? São Paulo, 9 de julho de 1932, há 90 anos atrás. A gente vivenciava uma experiência cívica provavelmente única em toda a história do Brasil República, né? Não significa que não tenham havido importantes revoltas, movimentos desde o Brasil Colônia. Teve a Inconfidência, teve a Sabanada, teve um monte de outros momentos oportunos de mobilização popular verdadeira, né? Entretanto, uma mobilização tão intensa, honesta e verdadeira como aconteceu em 1932, de um estado em que a sua população e não a sua elite se envolveu em um projeto de desenvolvimento constitucional, só São Paulo teve. São Paulo foi muito sacaneado, né? Houve a promessa de envolvimento de outros estados da federação, de um levante contra um governo que se propôs, num primeiro momento, revolucionário, mas na verdade era autocrático e ele era oligárquico, né? Houve a substituição de uma oligarquia da política do café com leite pela oligarquia varguista, em que o arbítrio da vontade imperou com uma série de dissimulações até que houve o escancaramento, né? A desnudação da vocação autoritária em 1937 com o Estado Novo. E São Paulo não se propôs a esse tipo de baixaria institucional, política e histórica. Nós tivemos aqui a mobilização popular verdadeira, com um objetivo claro, íntegro e rígido, que disse respeito à promulgação de uma Constituição que previa os anseios da população. Hoje eu vi um corte do Lula a respeito do que ele entende ter sido a motivação política do povo paulista, né? Da população paulista. Aquele salafrário imagina que tenha havido uma tentativa de golpe da população contra o governo autoritário central, né? Isso mostra a dificuldade de cognição de uma pessoa que é autoritária. Ele se vê numa posição em que o governo federal central, contrário à previsão constitucional à época e hoje vigente, deva ter poderes quase que imperiais. E isso é muito preocupante. O sujeito acha que a mobilização popular
no sentido estrito do termo, tenha conotação golpista. Não, bacana. Ali houve uma instituição, uma insurreição, melhor dizendo, de baixo para cima, que o povo, muito prejudicado pelas ações autoritárias de um governo central que ostentava muito mais poderes do que aquele que havia sido derrubado 2 anos antes, e com viés naturalmente personalista do líder, né? Muito do que a gente luta para que não aconteça novamente aqui no Brasil. A gente não quer isso. A gente quer que os anseios populares sejam representados pela escolha do candidato que amealhar, que conseguir obter o maior número de votos. A vontade popular tem que ser soberana. E não era naquela época e não é com você, né? O Estado de São Paulo propôs, então, uma insurreição contra um estado de coisas inconstitucional à época. Foi derrotado nas armas, mas conseguiu que um processo constitucional pautado em premissas populares fosse deflagrado. E aqui, nesta terra paulista bandeirante, sempre se fez homens de valor. É uma terra que produz pessoas produtivas, trabalhadoras, e que acolhe aqueles que vêm para cá para desenvolver uma atividade política, social, econômica e de vislumbre da coisa correta do ponto de vista moral. São Paulo é maravilhoso. O Brasil devia ser mais como São Paulo. Existem outras localidades no Brasil que ostentam qualidades que o paulista não tem, né? Por exemplo, o litoral, turismo, eventualmente até um pouquinho mais de qualidade de vida, que nisso a gente deve. Em compensação, a integridade do povo paulista é inquestionável. Não apenas na capital, na grande São Paulo, de onde eu falo, mas também e principalmente no interior. O interior formou as bases da Revolução, da insurreição de 32, ainda em 23 de maio, com Martins Miragaia, Drauzio de Camargo, sujeitos que tinham a vocação de pessoas trabalhadoras íntegras e honestas, e foram chacinados pelo Estado. A ordem, junto com o Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, às vezes dá aso ao ensaio histórico a respeito do julgamento dos responsáveis pelo massacre do MMDC. Nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Não apenas naqueles julgamentos que acontecem lá no Palácio da Justiça, mas instituir esse tipo de memória do brilhantismo da população paulista nas comarcas, nas cidades aqui do Vale do Paraíba, onde houve a deflagração mais intensa dos combates, aqui próximo da Grande São Paulo. E vamos fazer com que minimamente a memória afetiva do povo paulista saiba do que aconteceu durante a deflagração dos combates. O paulista foi homem, e foi homem de valor, agiu com integridade contra um governo naturalmente autoritário, que é defendido e que é tido como heróico por um bando de pilantras. São Paulo, 9 de julho de 2022. A gente vivencia uma realidade que é preocupante no estado de São Paulo. Nós estamos verificando um poder eleitoral muito grande de quem é inimigo de São Paulo, de quem instituiu uma política centralizadora durante todos os anos em que exerceu o mandato popular nacional, em que o Pacto Federativo foi vilipendiado sistematicamente, com as riquezas do estado de São Paulo sendo desviadas. Esse desvio naturalmente é retórico, às vezes, né? Mensalão, Petrolão que o diga.
Mas a riqueza produzida no estado de São Paulo nunca foi reinvestida aqui para o fomento da atividade político, econômica e social do estado. Não dá para a gente continuar tolerando esse tipo de coisa. O seu político paulista deve brigar pelos interesses de São Paulo. Procure saber a história, procure saber o que pensam os candidatos e os futuros representantes da Câmara Baixa, da Câmara dos Deputados e do Senado renovado, com esta vaga que vai ser eleita, a respeito da revisão do Pacto Federativo. São Paulo é a força motriz do país, só que tem que ser respeitado. E não tem sido assim nos últimos 50 anos. Muito obrigado. Não se esqueça. Like, compartilhamento e inscrição no canal. Eu quero pedir muito e muito gentilmente e muito humildemente que o máximo de vocês colabore para que essa mensagem seja disseminada. Com muita humildade, para que uma grande quantidade de pessoas tenha conhecimento a respeito das coisas que nós pensamos, que tem um lastro de razoabilidade. Nós não estamos falando nada que seja autoritário, radical ou incorreto. Um beijo a todos, gravo de novo e no decorrer da semana a gente vai se falando.